Banco hipotecário. Os dicionários de economia e manuais de macroeconomia sobre moedas e bancos definem o banco hipotecário como banco especializado na concessão de crédito a longo prazo com a garantia de bens imóveis. O estudo dos bancos e das operações bancárias tem se constituído em um importante objeto das pesquisas históricas. Essa forma de organização, cuja origem histórica confunde-se na história econômica com a própria moeda, sobretudo quando essa passou a ser negociada em cima de banco de madeira, daí a origem da expressão nos mercados da antiguidade, tem estado relacionada com a gênese e o desenvolvimento do capitalismo. No Brasil, o primeiro banco foi o Banco do Brasil, criado em 1808 e que só iniciou suas atividades em 1812, sendo liquidado em 1828. Entretanto, somente com a consolidação do Estado Imperial Brasileiro e a criação do Código Comercial em 1850, uma legislação mercantil foi instituída e os bancos comerciais e bancos de depósitos e descontos puderam ser organizados legalmente. Essa conjuntura favorável à organização dos bancos permitiu, em 1854, a organização do primeiro banco hipotecário no Brasil, o Banco Rural e Hipotecário do Rio de Janeiro. Consoante com o Código Comercial, os bancos poderiam realizar várias operações comerciais. No artigo 120 ficava explícita sua função, a de imobilização de crédito, mediante o recebimento em depósitos de capitais de terceiros e de empréstimos de importância em seu próprio nome aos que necessitam de capital. Tais operações comerciais foram regulamentadas no artigo 19 do Decreto número 737, de 25/11/1850, que dizia o seguinte a respeito das mercâncias. No caso de um banco hipotecário, sua principal função seria a de mobilizar crédito para a atividade rural, e o principal contrato mercantil, mediador entre o credor, banco, e o devedor, era a hipoteca. No artigo 265 do Código Comercial, a hipoteca, ou melhor, a hipoteca de bens de raiz, constituiu-se em um contrato feito para assegurar qualquer obrigação em dívida comercial. Só pode provar-se por escritura pública escrita no Registro de Comércio. Entretanto, no mesmo artigo, ficou claro que tal disposição não compreendia os casos em que esse código se estabelece a hipoteca tácita. Em adendo, no artigo, estava relacionado à discussão sobre a Lei de Terras, que só foi aprovada em 18/9/1850, 2 meses depois do Código, e cujo regulamento só foi aprovado em 1854. Terra como garantia era para inglês ver. É importante ressaltar que o investimento em bens de raiz era uma forma de investimento feito pelos comerciantes brasileiros antes de 1850, constituindo-se em uma alternativa estável e segura para a alocação de capitais, em um período em que não havia outros ativos de grande interesse a não ser os títulos do Tesouro. Tal alternativa significava também a permanência de uma cultura de negócios. Segundo Jorge Pedreira, os negociantes portugueses da Praça de Lisboa do século XVIII e do início do XIX investiram grandes somas de capital em bens de raiz, de tal forma que esse ativo chegou a corresponder a 20% de determinados patrimônios. Analisando os demais artigos sobre hipoteca, tais como as garantias dadas à mulher do comerciante devedor, artigos 267 e 268, e os efeitos da hipoteca, artigo 269, não há menção sobre a terra e seu proprietário, somente de comerciante. Carlos Gabriel Guimarães.